vamos orar para que a gente tenha uma boa reunião, né? Pedir a Deus para que a gente possa tirar o aprendizado necessário desses livros, desses ensinamentos que o André Luiz nos deixou. E eu digo gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores espirituais, por esse momento de reflexão em torno da doutrina espírita, por esse estudo que André Luiz nos traz sobre a vida e a visão do mundo espiritual, seus trabalhos, né, os trabalhos realizados pelos benfeitores no plano espiritual. E esses exemplos de vida, essas histórias, né, que ele traz, que nos servem para nos orientar na caminhada que nós estamos fazendo aqui na Terra. Quiçá que esses ensinamentos nos motive cada vez mais à transformação, a nos modificarem em benefício de nós mesmos, inicialmente, né? Que a gente possa nos enxergar melhor, vencer os nossos vícios morais, amar, que o Evangelho do Cristo seja a nossa meta sempre. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Na semana passada nós tivemos o André Luiz, né, no capítulo 18, estava visitando as cavernas, aqueles locais assim, bastante tristes, tenebrosos mesmo, do mundo espiritual. Inclusive ele nem pôde penetrar nas profundezas da caverna, ficou mais na superfície. A Cipriana, o Calderaro, né, os demais que foram mais adiante. Aliás, o Calderaro ficou com o André Luiz, e os demais foram acompanhando a Cipriana. E ele ficou então ali, ele pôde perceber vários exemplos, né, de pessoas que estavam em sofrimento, e um que chamou a atenção foi do Cláudio, que era o avô do André Luiz. Então ele tomou conhecimento da experiência que o avô estava passando ali naquela região sombria, aquela região difícil. E aí ele já tinha se identificado até para o avô dele, o Cláudio, né? Falando que ele era o André Luiz. O Cláudio reconheceu ele e lembrou, né, da Ismênia, que era uma irmã dele que foi abandonado pelo Cláudio por ganância. Ele quis ficar com toda a fortuna, né, que o pai tinha deixado, e que com recomendação inclusive de amparar a irmã, e ele deu um jeito de ficar com tudo. E ali ele estava passando por sofrimentos naquela região ali por conta do que ele tinha feito mesmo, né? E aí então a consciência estava acusando, ele estava sentindo as dores, né, do abandono ali. E no primeiro momento, logo que nós começamos ao estudo, nós percebemos que ele estava abraçado a lama, né, a um punhado de lama, achando que aquilo ali era ouro, era o patrimônio dele, protegendo ele e outros espíritos que também se afinizavam com aquela ideia de posse. Então ele estava naquela situação. Então, quando a Cipriana retornou e tomou consciência dos acontecimentos, ela então falou: não, nós temos que ajudar então o irmão Cláudio e vamos ver o que a gente pode fazer, né, para que ele se recupere, né? E
E ele estava assim, fora de si. Ainda que ele tenha reconhecido o André Luiz, lembrado da situação, ele não falava coisa com coisa, estava com as frases assim, desarticuladas, desconexa. E aí a Cipriana ainda lembrou que ele precisava de cuidados e não dá para prever quando que ele vai sair dessa situação, né, de confusão que ele está vivendo, e pediu para que o próprio Cláudio, né, contasse para eles ali o que aconteceu, por que ele estava naquela situação, né? E ele então começa a contar a história. André Luiz tinha até pedido, né, para Cipriano ajudar nesse processo de recuperação, que ela disse que ele teria que reencarnar para poder se melhorar, né? Uma nova vida ele tinha que passar. E ela falou: nós podemos ajudar e vamos organizar a reencarnação dele, porque a reencarnação dele é uma reencarnação mais simples. Ela diz até reencarnação por meras atividades reparadoras, né? Não é aquela reencarnação assim que envolve toda uma coletividade, né? Que tenha projeção e interesses coletivos, mas é uma reencarnação para a recuperação dele, né? E de alguns outros espíritos da sua convivência. Então é um processo mais simples que ela pode contribuir para que isso ocorra. E então começou a perguntar para o Cláudio, né, o que aconteceu, e ele contou que quando o pai dele tinha tido um outro relacionamento, e desse relacionamento nasceu uma filha. E ele apresentou a filha para a esposa, e a esposa aceitou a filha com carinho e tudo, né? Então acolheu. Então era irmã por parte de pai dele, né? Mas quando o pai desencarnou e pediu que a irmã fosse, que a filha também fosse amparada, a irmã dele, ele deu um jeitinho de contratar advogados, usar a lei e tudo para destituir ela de qualquer benefício do patrimônio, né, herdado. E então ele despojou ela, né, de todos os bens. E os pais, eles morreram de uma febre maligna, né, e a Ismênia ficou então à mercê, né, da dificuldade, da pobreza, da miséria, né? E ela foi obrigada a trabalhar em condições muito difíceis e tudo mais. Ela se casou com uma pessoa que também não era muito boa, né? Era uma pessoa rude, né? Que tratava ela mal também, né? Cruel. Então ela passou por muita dificuldade, e claro que foi por conta da forma, né, como o Cláudio tratou ela, deixou ela na miséria. Bom, então a Cipriana, ela já está habituada com aquele tipo de situação, e então ela falou: nós vamos procurar a aproximação da Ismênia ao Cláudio, e pediu para os auxiliares ali, né, ele procurar pela Ismênia, que provavelmente estava encarnada, e para que ela pudesse aceitar a reencarnação do Cláudio, né? E é claro que ele ia reencarnar numa situação de pobreza extrema, porque ele tinha passado por essa situação, né, de ganância e tudo mais. Então era a forma dele se recuperar, talvez, né, dessa situação, e também se aproximar da irmã que ele tinha deixado na miséria. Em seguida, os servidores, né, os auxiliares, trouxeram a informação de que já tinha encontrado, localizado, né, a família
do Cláudio, né? Incluindo a Ismene. Ela agora era jovem, né? No, então ela tinha reencarnado também, né? Então era jovem e poderia então auxiliar nesse processo reencarnatório do Cláudio. Bom, então ela disse que o Cláudio ficaria então por uns 2 anos, né, se recuperando ali, né, na casa de assistência fraterna, porque ele ainda estava bastante enfermo, né, e a mente dele estava confusa, então ele não dava para voltar imediatamente. Ele não teria êxito se ele voltasse a reencarnar naquela situação, naquela condição. Então era preciso que ele se recuperasse também. Ela olhou que ele estava assim, bastante comprometido, né, a mente dele. Lembrando sempre que nesse livro, né, nós estudamos bastante sobre a mente, né, sobre o cérebro triuno, né. Estamos encerrando o livro, esse é o penúltimo capítulo do livro, e então ele trata muito, né, dessa questão da confusão mental, né, que os espíritos passam por conta das ações desajustadas que eles tiveram aqui, né? Então ela disse que ia chamar a Ismênia, né, para que ela fosse convencida, né, a aceitar a reencarnação do Cláudio, né, na esfera física como filho dela. Aí eles entraram na residência da Ismênia, uma residência bastante humilde. A irmã, então, do avô do André Luiz, né, irmã do Cláudio, agora estava numa outra reencarnação. Então, na verdade, ela foi a bisavó, né, dela mesma, né? Ela desencarnou, reencarnou de novo, reencarnou. Então, ela agora é neta, né, da velha Ismênia, uma menina moça ali, né? Pobre, mas digna, simples. Então era uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Então ela fez aquele processo, né, para chamar ela, colocou a mão direita sobre a testa da jovem adormecida para chamar ela ao mundo espiritual durante o sono, para que ela pudesse conversar. Então chegou ali, ela se espantou com a luz, né, com a aparência da Cipriana, e ficou achando que era a mãe celestial, que era a Maria e tal, e falou que ela era indigna servidora, ficou meio constrangida, e a Cipriana disse: não, sou só tua irmã, tua amiga. E ela perguntou: o que você pretende fazer, né, enquanto encarnada? E ela olhou e falou que tinha planos, né, para a encarnação. Ela falou: Cipriano então disse: nós estamos aqui como amigos e queremos ajudar. E ela então falou: olha, eu preciso, se eu puder rogar alguma coisa, né, eu peço em auxílio pelo Nicanor. Nicanor era o noivo dela. Somos noivos quase há 2 anos, somos pobres. Eu trabalho numa indústria de tecelagem, o salário é bastante reduzido para ajudar na manutenção da casa. E Nicanor é pedreiro e a gente quer organizar um lar pequeno, modesto, sobre a providência divina. E queríamos a aprovação, né, de Deus, a aprovação da espiritualidade. Ela falou: não, como não, seus desejos são justos, são santificantes, vocês vão ter o nosso amparo, o Nicanor terá o nosso amparo, para que você possa realizar esse sonho. E então ela falou: o que eu posso servir, né, a Ismênia, né? Falou para a Cipriana, e ela falou: então vem conosco. E ela foi então até o Cláudio, né, mostrou para ela, o Cláudio, a Ismênia. Imediatamente Cláudio já reconheceu e falou: Ismênia, minha irmã, perdoa. E começou a chorar, torturado pelas lembranças.
contemplava a Ismênia, e estava surpreso de ver ela, né? Um dia ele tinha expulsado e hoje estava ali jovem, formosa, né? Estava mais jovem. Então a Ismênia ficou meio confusa diante daquela situação toda, e ele pedindo perdão para ela: me perdoa, porque esquece o mal, como é que você vai poder esquecer o mal que eu te fiz? Aí a Ismênia, né, tomou consciência da situação, né, falou: você é o Cláudio que me expulsou de casa, né? Então ela começou a lembrar da situação, né? E ele também confirmou para ela. Então eles se reconheceram, se recordaram ali, e ele falando, né? Sou Cláudio, teu desventurado irmão. E a jovem não sabia assim como agir, né? E a Cipriana ali aplicando passes nela, né? Energizando para que ela pudesse rever, né? O pretérito, o passado, né? O que aconteceu. Então a jovem, ela teve a mente mais ampliada, né? Algo normal aconteceu ali, e ela começou então a perceber o que aconteceu. No começo ela teve uma certa revolta, né? Porque afinal Cláudio causou muito sofrimento para ela, muita dor, né? Para ela. E aí ela lembrou, né? Agora eu me lembro. Então e ele pedindo perdão, né? Falou: não tem piedade, não tem piedades. Pois é tu, Cláudio, o que aconteceu, né? E ela ficou surpresa de ver a situação dele também, né? Ela tomou mais consciência. E eles aplicando o passe, reconfortando ela para poder ela aceitar melhor, né? Aquela situação. E aí então, depois disso, a Cipriana, conversando com ela, falou: olha, a gente quer que você receba o Cláudio, né, no futuro próximo, né? Então a gente precisa que você colabore recebendo ele pelos braços abnegados de mãe. Então, para você casar com Nicanor e receber ele como filho querido de vocês, né? Aí ela já estava mais afável, porque ela era uma pessoa boa. Então ela disse: olha, se me conceder essa felicidade, eu puder contribuir em benefício do Cláudio, esse benefício será feito a mim mesmo, né? Olha a consciência dela, né? Que o bem que se faz, né, é o nosso advogado, né, diz. Então ela estava ali consciente que aquele bem ia se tornar um bem para ela, né? Ela receber, né? Seria o caminho da felicidade dela com o Nicanor e tudo. E ela disse: o Nicanor vai aceitar também, vai ficar feliz com isso, né? E então ela aceitou. Seria então o Cláudio seria o filho querido dela nessa existência. Claro que um lar assim pobre, né? Ele é pedreiro, né? Assim, com muita luta, ela também operária, né? E então ali eles choraram, né? Se abraçaram e tal. E a própria Cipriana também ficou emocionada, percebendo, né? Da forma, né? Como ela se portou e disse: bem-aventurado sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Então ali eles ficaram alguns minutos e depois então ela retornou à casa. Ela acordou então muito feliz, né? Com muita perspectiva. Não lembrava, é claro, do sonho da visita dele, mas tinha na mente algumas ideias felizes, uma impressão de que ela estava bem, né? Que o futuro seria bom. E com aquela certeza que ela ia se casar com Nicanor, que Deus
reservava para ela um futuro muito feliz, né? E então todos ali também ficaram felizes, reconhecidos diante daquela situação e, e era o caminho para eles poder recuperar, né, o Nicanor. Bom, esse é o capítulo 19, né? Nós já tivemos alguns episódios, algumas histórias mais ou menos parecidas, né, com essa história do Cláudio, né? É importante a gente tirar algumas reflexões dessa situação. Então, estou aberto para alguns comentários antes de a gente ir para o capítulo 20. Alguém quer comentar? Dona Lalinha, Orlando. Orlando está com o microfone desligado, viu, Orlando? Só para te avisar. A bênção da reencarnação, né? Eu digo, que bênção, né? A pessoa ter oportunidade. A gente fica muito feliz de poder ter oportunidades, porque a gente, aqui na Terra, a gente erra muito, e já errou demais também no passado, e saber que a gente tem essa oportunidade, isso aí dá uma, uma tranquilidade demais na gente, né? Imagina se ninguém tivesse oportunidade, como seria? Era ponto de ranger de dente o tempo inteiro, né? E tem muitas pessoas que fazem coisa feia aqui no mundo, aqui, feia mesmo. E não tivesse jeito de recuperar, que difícil que era. Mas, mas Deus é maravilhoso, né? Deu essa oportunidade para nós e deu para nós esse conhecimento de saber que tem. E graças a Deus que nós entendemos que tem essa oportunidade. Que não, a pessoa, quando erra e não sabe que tem oportunidade de conserto, deve de ser muito triste, né? A pessoa entra até em depressão de saber que não tem jeito de arrumar. Porque muitas vezes a pessoa machucada não perdoa de graça, assim, uma pessoa que machucou aqui na Terra, né? É muito, muito bonito isso aí. É coisa muito importante demais para nós. Ok. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então, Eu não sei cabeça. se eu tinha dívida a pagar, mas eu recebi meus 4 filhos, recebi mais um de presente, e é bom demais minha vida. A Um bênção monte que eu da recebi para ajudar. reencarnação. Recebi meus 4 e me recebi mais um de presente. Este presente veio de bom grado para mim. Já veio pronto. Não tinha trabalho, não, já veio prontinho, já feitinho, bonitinho. Ok. Perfeito. Esse é o último capítulo, Deus. Agora vem o capítulo 20. O capítulo 20 é o último, que é no lar de Cipriana. Cipriano. No lar da Cipriana. Que eles estavam lá nas zonas inferiores, né? Naquelas cavernas e tudo. E ele chamava ali de lar de Cipriana. Você vê? O lar dela era um lar meio complicado, que ela estava ali para ajudar, né? Era um espírito Que abnegação desse espírito, né? elevado. Ele estava ali para ajudar, então ele chamava lar de Cipriana. Estava ajudando. E então, nesse lar de Cipriano, né? Depois dessa questão do avô dele, do Cláudio, né? Então, ele diz assim: a pesquisa cedeu lugar para meditação, raciocínio e sentimento, né? Então, ele estava avaliando, né, todo o processo, que ali, nesse capítulo 20 aqui, ele está encerrando a semana dessa jornada que André Luiz fez, né, em companhia do Calderaro, para aqui encerra o livro e encerra então a semana de estudos, né, de aprendizado que ele teve. Então ele falou que todo esse caminhar, né, serviu assim para meditar, né, para raciocinar
e para os sentimentos. Ali ele recolheu assim um material muito valioso, né? E entendeu melhor como é que funciona essa relação cérebro e mente, como é que acontece os desequilíbrios da alma, né? As moléstias, mesmo as moléstias físicas, né? Todas têm origem muito no nosso desequilíbrio emocional, muitas vezes, né? Então, ali estão as raízes de tudo. Ele estava fazendo uma reflexão sobre essa questão, né? E ele então percebeu que para sempre o caminho para poder sair dessa situação, né, é buscar a sabedoria, o conhecer e adquirir o amor, né? Mesmo nesse último exemplo, né, no capítulo 19, nós vimos ali, né, o caminho para a recuperação do Cláudio e da própria Ismênia, do Nicanor, né, que seria o noivo da Ismênia. Esse é o caminho do amor. Então recebeu o Cláudio como filho, né, do casal ali, e ali então estreitar os laços do amor. Então, então ele lembra assim que o mais importante mesmo é buscar esse amor. E como é que se busca esse amor? Através do auxílio, né? Buscar auxiliar o que puder, né? As pessoas que estão em dificuldade, os espíritos. É esse o caminho que eles estavam fazendo ali. Então, a Cipriana, ela era então administradora de uma instituição enorme, de muito sofrimento, mas também de muito amor ali, muita dedicação para trazer socorro, né, a tantos espíritos que estavam ali presos à dor, ao sofrimento, ao remorso de práticas que eles tiveram aqui na Terra. Então, eles estavam, aquela equipe ali, então, era uma equipe que trabalhava nessa área, né? E então André Luiz teve a consciência que essa situação, né, era muito frequente, né, na crosta terrestre. Tinha muitas situações parecidas com essa, né? Homens, mulheres, né, que povoam círculos carnais, né, que estavam precisando esse auxílio. E então equipes como a da irmã Cipriana estavam trabalhando nisso aí, né, para auxiliar essas pessoas. Uma coisa que chama atenção também nesse lar da Cipriana é que ela utiliza os próprios sofredores, uns para ajudar os outros, né? Então, os próprios irmãos sofredores, ali perturbados, né, quando eles estão um pouquinho melhor, eles são colocados funções para eles auxiliar os outros que estão mais carentes. E dessa forma, então, através do trabalho, eles também se recuperam, né? Eles começam a se reajustar. É o labor-terapia, né, que a gente sempre fala. Então, grupos diversos, assim, né, de mediana condição, estavam ali, né, voltado à prece, à magnetização, a recuperar essas pessoas. E era enorme, né, aquela instituição, né? Parecia uma grande cidade, né, um plano denso, próximo à crosta terrestre, né? Via movimentação de espíritos, né, nas ruas e tudo mais, né, uma via pública de uma grande cidade ali, né? Então às vezes aqui a gente nem imagina, né, o tanto de locais, né, que tem de recuperação, de trabalho, e ali tinha as pessoas, né, aleijados, doentes, em grande número ali, para poder se recuperar. Alguns já melhorzinho um pouco, ajudando aqueles que estavam em situação pior. Então, a Cipriana, ela conseguiu gerir ali, né, administrar de forma a tornar atividades ali de uns recuperavam os outros, né, através da restauração do espírito, da mente, né? E ali então se encontrava toda espécie de pessoas, né? Orgulhosos, odiosos, né? Pessoas ressentidas, pessoas
com vaidades as mais diversas, como nós vimos aqui no livro, né? Aquela pessoa que acreditava ainda ser da nobreza, né? Rica, pessoas voltadas para o crime, né? Que cometeram crimes. Então, ali tinha gente de todo tipo de crime, né? De equívocos. Então, ela trouxe ali, né, alguns exemplos, né? Apareceu, por exemplo, para ela uma pessoa que começou a conversar com ela. Olha, depois que eu comecei a trabalhar aqui, né, também, eu mudei a atitude com os familiares, passei a cooperar ao invés de combater. Agora, ao invés de combater, eu estou cooperando mais. Então, a Cipriana dizia satisfeita, né? Você é um filho, né, da colaboração fraternal. Você vai perceber como é bom, né, como é diferente a felicidade na cooperação. Uma outra senhora apareceu para ela também, dizendo assim, trabalhar, né, em benefício do mundo, né, para mim é um caminho, né? Um mundo que não foi edificado dentro de mim, que estava desajustado, agora eu posso, então, trabalhar em benefício do outro. Então ela fala, a Cipriana, né, falando, olha, seu progresso é visível, né? O esquecimento dos nossos caprichos pessoais vai aumentando a nossa visão do mundo, a nossa compreensão. Apareceu um outro velhinho também, falando, olha, ainda tem umas recaídas lá de vez em quando, né? Estou meio triste, né? Mas há instantes assim que eu perco a noção de mim mesmo, né? Mostrava assim uma certa aflição. E ela encorajando ele, falando, a situação melhorar, fica tranquilo que é natural esse processo, né? No começo você fica mesmo ainda experimentando esses retornos à situação anterior, mas afinal a gente gastou tantos anos, né, fazendo coisas equivocadas. A recuperação também não se processa assim de forma instantânea, é preciso muito trabalho, muita dedicação. Então foram vários exemplos que eles tiveram ali de mostra de pessoas que estavam se recuperando através do trabalho, e a Cipriana sempre à frente ali, né? Motivando, conversando com um e com o outro, mostrando-se uma verdadeira liderança. Vai que vai dar tudo certo, né? Vai que vai dar tudo certo. E encerrando o capítulo, né, ela faz um hino de louvor ao Supremo Pai, né, que é uma oração, né? Então ela diz assim: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas da tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferente à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desespero das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com os teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente, e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos. Mensageiros da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam
ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres, não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Então, assim ela encerra a reunião, né? Todos envolvidos com essa oração que fala muito para todos nós, todos ali emocionados, né? Na verdade se despedindo para outras tarefas, né? Vamos dizendo assim, nós vamos, né? Mas vamos estar sempre unidos pelo Espírito, né? E então o André Luiz que chorou, né? Em silêncio, sensações invadiam a alma, sentia feliz com uma nova esperança. E assim nós encerramos esse livro No Mundo Maior, que é o 5º livro da coleção André Luiz. Comentários? Lindo. Só. Maravilhoso, né? Essa oração por último. Tem alguns vídeos, né, que traz essa oração, né, declamada. Eu vou depois colocar no grupo para Que bom, ué. a gente Eu ouvi mais vezes. ouvir mais vezes, né, com mais calma. Uhum. Com mais calma. Muito bonito. Então, Fala tudo que precisa, né, Odilon, dessa oração dela. fala tudo o que precisa. Ela Pede e agradece tudo que precisa. traz muitos ensinamentos, muitas reflexões para nós. Completo. E na próxima reunião, então, nós vamos começar um outro livro, né? Lembrando que esse é o 5º livro da coleção André Luiz. Só lembrando, né, nós vimos o Nosso Lar, foi o primeiro, depois os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, esse de hoje que é o No Mundo Maior, e no próximo nós vamos ver Libertação. Libertação é o livro da vez, né? Aqui eles vai mostrar equipes trabalhando no umbral, equipes trabalhando lá no umbral, né? Nesse livro Libertação. Aqui é resgate espiritual. Lembra, no Nosso Lar não teve o resgate do André Luiz lá do umbral, né? Que a equipe lá foi lá resgatar. Então nós vamos ver os trabalhos agora, vários exemplos, né, de trabalho de resgate espiritual de espíritos que estão aprisionados ali, né, pelas suas próprias culpas, seus remorsos no umbral. Então nós temos um caminho pela frente, né, nós estamos na primeira fase, né? Nós vimos assim as descrições, né, do plano espiritual. Nosso lar mesmo é o ponto de partida. Acho que a dona Lalinha até está estudando ele novamente, né, com o seu Maurício. De novo, está terminando já, mas Maurício está terminando ele de novo. Já vi ele, agora nós estudamos, né, agora com o Maurício está tudo revivendo bem, assim, bem tranquilo, porque a gente já estudou há pouco tempo. Então, ali a gente então começa a ver, né, como é que é o mundo espiritual, né? É um resumão, né, do mundo espiritual. Parece o André Luiz do umbral, depois ele vai para o Nosso Lar para recuperar naquela colônia espiritual, né? E a gente começa a entender. Nos mensageiros que nós vimos, lembra? A sua mediunidade, né? O fracasso de muitos médios aqui na Terra. Nós vimos vários exemplos também de médios que fracassaram, né? Teve até um filme, né? O Nosso Lar teve um filme, o Mensageiro também teve um filme mostrando essa questão do exercício da mediunidade e a dificuldade, às vezes, que tem os médios, né, de cumprir com os compromissos que eles assumiram. E depois nós vimos, então, os Missionários da Luz,
né, que eram os planejamentos reencarnatórios, aquela equipe de planejamento reencarnatório, a genética espiritual, como é que, por que, né, que os espíritos nascem nessa ou aquela condição, né, as pessoas. E depois, então, os obreiros da vida eterna. Da vida eterna, o socorro, começa aqui o socorro aos desencarnados, né? O desligamento, né? Ele mostra como é que é a morte, né? Como é que acontece a morte, o desencarne. Só para lembrar, né, o que nós vimos até hoje. E agora nós vimos o mundo maior, que é a mente e o cérebro, né? Nós estamos vendo no aspecto espiritual como é que funciona essa questão da mente e o cérebro, que nós estamos começando o estudo do aprofundamento mental e psíquico. E no próximo nós vamos ver a libertação, que nós vamos ver os processos de obsessão. É bem interessante ele, né? Como é que funciona esse processo de obsessão no cérebro físico, né? E como é que é o resgate, né, desses espíritos que estão no umbral. Então nós vamos ter essa visão. Então na próxima semana iniciaremos libertação. Alguém quer fazer algum comentário mais? Não, vamos encerrar por hoje. Assim, que na próxima semana nós vamos ver o início do livro, a apresentação do livro, o prefácio. O prefácio geralmente é feito pelo Emmanuel, né? E nesse prefácio ele conta uma lenda egípcia, né? Uma história do peixinho azul, peixinho vermelho. É uma história muito legal, eu gosto muito dessa história. A gente usa até na evangelização infantil, mas ela tem muita reflexão para a gente. Acho que essa historinha vai prender nós bastante. Peixinho azul, peixinho vermelho. Vai pegar. Vamos então encerrar. Quem que faz a oração final para nós? Eu posso fazer. Tá. Jesus, nós aqui estamos mais uma vez reunidos para a leitura do nosso grandioso livro de André Luiz. Terminamos, inclusive, a leitura desse livro e agradecemos a Ti, Mestre, por nos ter dado essa oportunidade de aprender, de um pouquinho mais da sua lei, da sua vida aqui na Terra. Obrigada, Mestre Jesus, por estar sempre junto conosco. Pedimos também a Ti que continue sempre nos protegendo. Agradecemos todas as bênçãos recebidas e todo o amor que tem dado para todos os seus irmãos aqui na Terra. Obrigada, Jesus, por tudo e esperamos que no próximo sábado nós possamos estar aqui novamente para iniciar um novo capítulo da nossos estudos. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos. Bom final de semana, mano. Dona Lalinha. Bom final de semana para vocês todos. Muita paz para todos nós. Deus abençoe. Amém.